Alô, amigos, uma boa noite, muita paz, muita luz, muita serenidade na vida de cada um de nós. As portas físicas da nossa casa, a Sociedade Espírita Ponto de Luz e Rolante, continuam fechadas. Mas as portas espirituais estão abertas para te receber de braços abertos, para te receber com todo carinho nesta noite de quarta-feira, quando geralmente acontece fisicamente, presencialmente, as palestras na nossa casa. Mas como estamos cumprindo determinações de especialistas em saúde e preservando a vida dos irmãos e a nossa própria, nós vamos hoje trazer mais um tema, como temos feito nas últimas semanas, uma retransmissão de palestra com o tema Jesus. Quem foi esse homem, hein? O palestrante Edivaldo Pereira Franco. E antes da gente trazer a palestra Jesus, quem foi esse homem? Vamos pedir para vocês, meus amigos, minhas amigas, se concentrarem para um momento de prece. Para o momento de passarmos boas vibrações, para o momento de agradecer a Deus por mais um dia, por estarmos juntos nesta obra tão linda que é a Seara do Senhor. Vamos fechando os nossos olhos, esvaziando a nossa mente e pensando naqueles que podemos ajudar nesse instante, com uma palavra, com uma oração para essas pessoas, dizendo: Jesus, meu guia, meu mestre, através do Senhor, a gente faz esse contato com Deus, nosso Pai, de infinita bondade, pedindo a proteção para cada pessoa, para cada irmão, aqueles que se encontram nesse instante precisando de um abraço, de um carinho. Escolha alguém para levar este abraço. Escolha alguém para abraçar. E sinta-se abraçado pela equipe espiritual, por Bezerra de Menezes, pelo nosso amigo Jesus. E através deste abraço, vamos levar um abraço fraterno aos vovôs, às vovós, aqueles que estão passando necessidades de alimento, de roupa, de comida, de uma palavra amiga. Vamos levar até eles tudo isso através do pensamento positivo e através de atos que são feitos por tantos irmãos que se dispõem a ajudar e estender a mão. Que façamos a nossa parte através da prece, através da doação de bens materiais, roupas, alimentos. E te agradecemos, ó nosso amigo Jesus, por poder praticar o que o Senhor nos ensinou, que é a caridade. E hoje, Jesus vai estar na nossa palestra.
essa palestra que nos traz Divaldo Pereira Franco. Jesus, que homem foi este, hein? Modelo e guia. Queremos trazer para você essa palestra na Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante. Que possamos, ao final dela, poder saber um pouco mais que homem foi este, Jesus. Com vocês, Divaldo Pereira Franco. A Federação Espírita do Paraná apresenta Divaldo Pereira Franco, na 22ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Jesus. Desta vez, rogo permissão para não vos designar por qualquer título ou classe social. Então, me permito chamar-vos queridas irmãs, queridos irmãos, paz seja conosco. Na história dos hebreus, 500 anos se haviam passado sem que a boca profética se tivesse oferecido para novas mensagens. Israel estava totalmente desorganizado. O povo havia perdido o contato com Deus. Muitas nações sobrevoaram o seu território como águias ou abutres, buscando nutrir-se do cadáver da cultura vencida. Roma distendera as suas legiões e o sol nunca se apagava, sempre iluminando território romano. Quando a decadência apareceu na República, abrindo as portas para o Império, foi necessário que o Senado estabelecesse diretrizes para governar toda a terra conhecida. Por volta de 50 antes de Cristo, o Senado resolveu a experiência dos triunviros e Júlio César encabeçou a primeira experiência após dominar o Egito. Vitimado por fatores afetivos e políticos, foi assassinado na escadaria do próprio Senado em Roma. A baderna tomou conta do império. Então, surgiu o segundo triunvirato. Entre eles estava Marco Antônio, casado com uma irmã de Júlio César. E ao mesmo lado, um outro familiar do ex-assassinado, Júlio César Otaviano, trazia no seu dorso a vitória de ininterruptas batalhas, desde a Bitínia até as mais distantes terras do Oriente. Ele se encarregaria de derrubar Antônio, que se deixara seduzir por Cleópatra.
Enquanto o mundo estertorava, os bárbaros invadiam grandes porções do território infinito. Havia desolação, mas, governando agora a sós, Otávio, também conhecido como Otaviano, estabeleceu as diretrizes éticas para manter o povo mais feliz, dando exemplo de que um povo é feliz quando os seus governantes são honrados. Estabeleceu uma ética, mandou fechar as portas do Templo Vitória. Roma estava em paz pela segunda vez em mais de 640 anos. Respirava-se um clima diferente. Nas colinas do Paladino, do Aventino, em Roma, até a Suburra, os bairros populares da soldadesca, pairavam messes de alegria e de esperança. Os historiadores da época não sabem explicar o que aconteceu com a humanidade, porque não se reencarnou nesse período nenhum audacioso combatente. Pelo contrário, Roma apresentou seus grandes filósofos, Tito Livio, Mecenas, Salustio, como inspirado dos deuses. E muitas vezes no foro, diante da multidão, na sua tribuna de ouro, o imperador chorava quando Virgílio cantava uma ode dedicada a Roma. Ó sol maravilhoso e belo, que no teu périplo diário, do amanhecer à treva da noite, nada vejas de nobre e gigantesco do que Roma. O imperador comovia-se, porque pagava um alto tributo para manter a dignidade. Separara-se da esposa, porque a surpreendera na prática de venenos para matar inimigos políticos. Mandara para o exílio, na ilha grega da Pandatária, a sua própria filha, que se entregara a uma conduta irregular. E mais tarde, sem que a mão tremesse, expulsou também do palácio, para a mesma ilha, a sua neta, que não respeitava a tradição do império. Que teria acontecido? Asseveram os espíritos nobres. A humanidade estava tecendo a túnica nupcial para receber Jesus. É nesse período de Otaviano que, numa gruta de calcário, em uma aldeia próxima de Jerusalém, a 7 quilômetros, o mundo recebeu a luz que jamais se apagaria. Em uma noite de abril, com temperatura agradável e o céu bordado de estrelas, Yahshua ben Yosef veio em nome de Deus conduzir as criaturas humanas ao paraíso íntimo. A história deste homem, afirma Emmanuel, é singular. Antes dele, a humanidade conheceu
a força poderosa de Aníbal, o cartaginês, a grandeza de Cambises, de Ciro, que governaram praticamente o mundo da época, a glória da Macedônia, da Babilônia, da Assíria, do Egito, que o tempo se encarregou de consumir. Depois dele, a humanidade conheceu as tribos bárbaras, comandadas por Alarico I, Alarico II, pelo terrível e considerado inimigo de Deus, Átila, Gengis Khan e outros que varreram a Eurásia, fazendo que o solo salgado não permitisse medrar uma folha de esperança. Passado o período daqueles 300 anos de martirológio, a humanidade foi dividida em clãs poderosos que se investiram uns contra os outros e surgiram os grandes impérios logo depois do século XV, graças à navegação. Os antigos fenícios haviam se reencarnado em Portugal e Espanha. Outros eram os vikings da Suécia, nas Ilhas Britânicas. E o mundo conheceu o Império Britânico, o Império Francófono, mais tarde o Império Otomano e aquele mais recente, austríaco, húngaro, abrindo as portas depois das calamitosas guerras para os sobreviventes impérios que estabelecem o seu poder no planeta esgotado e sob chuvas de tormentos. Todos eles passaram, mas aquele homem que nascera numa gruta de calcário e fora residir numa aldeia de aproximadamente 200 almas, a pequenina Nazaré, na região baixa da Galileia, este homem venceu a história da humanidade. Ernesto Renan, o grande intelectual francês, mestre de grego e de aramaico da Universidade de La Sorbona, voltou-se contra as religiões, mas foi vencido pela ternura desse homem, graças à própria irmã que o instigava a conhecer Jesus, para que se não deixasse perturbar pelas traduções incorretas que davam a imagem que não correspondia à grandeza do seu ministério. No dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, na aula inaugural, Ernesto Renan, representando a cultura europeia, deu início a essa classe memorável com a seguinte frase: Jesus é um homem incomparável. Poucas palavras. Ele investia contra o totalitarismo das velhas religiões. Apresentava Jesus como sendo um homem extraordinário, incomparável, porém, um homem. Não era divindade encarnada,
Era o Filho excelente de Deus, que veio para estar conosco, viver as nossas vicissitudes, experimentar o salgado das nossas lágrimas, ter a boca com o fel que o fígado derramava no aparelho gástrico e dar a própria vida para que a nossa fosse uma vida em abundância. Era um homem singular. Ainda celebra o eminente escritor, filósofo, periodista Ernesto Renan. Dividiu a história. Todos os vultos a que me referi e outros inumeráveis abalaram a história da humanidade e fizeram a terra tremer sob a marcha dos seus exércitos aloucados como os bárbaros ou das legiões organizadas de Roma. Porém, passaram, deixaram as marcas sangrentas, a herança do ódio, os sinais característicos da avidez e da própria ignorância. Só Ele veio para unificar as criaturas. O poder era dos mais fortes em recursos temporários. Os vencedores eram arrebatados pela morte. Os que triunfavam sobre os outros nos campos juncados de cadáveres, logo mais, eram reduzidos a pó na mesma sepultura dos párias e dos miseráveis. Ele veio qual se fosse uma sinfonia tocada pelo vento brando da natureza e conseguiu penetrar em todos os escaninhos do planeta. Não escreveu uma palavra. No entanto, a sua vida é narrada em mais de 500.000 obras, superando Napoleão Bonaparte, cuja existência foi biografada em mais de 250.000 obras. Jesus pôde vencer o mundo com um olhar de ternura e de compaixão, onde havia somente a desconfiança, o orgulho e a barbárie disfarçada de civilização. Foi o homem que pôde amar as crianças, sempre detestadas. Até hoje, na história da civilização, as crianças, durante a Idade Média, eram consideradas um fardo desagradável, até o momento em que Ian Comenius, o pai da pedagogia, e mais tarde Henrique Pestalozzi, ajoelharam-se diante da criança para que os seus olhos intercambiassem ternura, explicando que a criança não era um adulto em miniatura e que o conhecimento entrava na razão direta em que saía o sangue, conforme a doutrina catedrática, mas que o cérebro infantil era liso como a alma gentil na ignorância, necessitando das luzes do conhecimento atado à ternura para que pudessem adquirir a genialidade. Ele, por sua vez, foi o primeiro personagem a dizer que não afastassem do seu coração maternal as crianças, porque simbolizando a pureza, a inocência, é que levam
ao reino dos céus. Homem singular. Nunca se utilizou de qualquer arma, nem explosiva, nem branca fria, e produziu a maior revolução de que a humanidade tem conhecimento. Tornou-se o embaixador da paz, em nome de Deus. Mas as criaturas optaram pela guerra, pela divisão. Então ele se viu constrangido a dizer: eu vos trago a minha paz, somente aquela paz que eu posso dar. Nada obstante, trago também a espada, a verdade, que divide, que separa a luz da treva da ignorância. E até hoje, essa espada simbólica da definição do amor permanece na terra, esquecida da proposta da paz. Ele não leu qualquer tratado da antiguidade, não consultou nenhuma biblioteca, porque inclusive a sinagoga de Nazaré era uma sala modesta, desprovida de quaisquer recursos. E a única pedagogia ali aplicada era a memorização do Velho Testamento, como acontece nas Gurdwaras da Índia ou nos educandários dos povos árabes. A recitação do Corão, do Bhagavad Gita, dos Upanishadas, os denominados livros sagrados. No entanto, ninguém revelou tanta sabedoria como ele, a ponto de um dos seus discípulos anotar: se fôramos escrever tudo quanto ele falou, os livros do mundo não comportariam. Ele se referia aos difíceis livros, os tijolos, as lápides, as pedras, os paus, e todos aqueles que eram resultados de uma planta egípcia, onde se gravavam as primeiras informações. E até hoje, as suas lições, algumas alteradas propositalmente ou não, têm o mesmo sabor daquele instante quando ele, defronte do mar, que é a partitura onde ele delicadamente tocava a Sinfonia da Boa Nova, ele começou a cantar o poema inolvidável das bem-aventuranças. Ninguém pôde ultrapassar em beleza aquelas 7 frases e as 3 conclusões. 12 séculos depois, um Êmulo que se reencarnara para despertar o mundo, evocando a sua doce convivência ao lado dele, no personagem João Evangelista, irá cantar: ó Deus, faze de mim instrumento da tua paz. E a fraca voz do poverello, o pobrezinho de Assis, trouxe de volta a dúlcida presença de Jesus e implantou-a nos corações, fazendo-a ainda soar na doçura das nossas almas. Jesus, não tendo frequentado a doutrina dos terapeutas, é considerado o maior, o mais nobre e o mais profundo conhecedor da psique humana. É nessa característica de psicoterapeuta que ele fará a ignorância israelita e da gentilidade estremecer.
Quantas vezes, naquele mar, sujeito a tempestades, por uma questão climatérica, ficava abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E por isso, repentinamente, os ventos formavam tufões e as tempestades dentro daquelas águas piscosas faziam-se perigosas e letais. Mas ele olhava daquela doce, aquela praia amiga de Cafarnaum, as montanhas que ficavam do outro lado. Eram montanhas gregas, a Decápolis, 10 cidades gregas que odiavam Israel. E odiavam por causa de um preceito mosaico. A Decápolis dedicava-se à cultura dos suínos, e o israelita considerava a alimentação dos porcos perigosa, imunda, seja no sentido profundo da palavra ou no sentido bíblico. E ele olhava para aquela gente com uma ternura infinita, porque foi o primeiro ser humano que amou os inimigos. As pessoas eram-lhe inimigas, mas ele nunca se permitiu ser inimigo de ninguém. Ele trazia paz, e a paz é dúlcida, vigorosa, enérgica, com o poder de transformar o homem, a mulher, a humanidade. E um dia ele resolveu enfrentar o ódio decapolita e, convidando os amigos queridos em 3 barcas, comandadas por Simão, o filho de Jonas, atravessou as águas mansas do mar Espelho e rumou na direção daquela cadeia de montanhas feita da explosão dos vulcões que deixaram o magma tornar-se pedra, e por isso eram escarpadas todas elas. Os companheiros temiam, e um deles perguntou: aonde vai, Senhor? A Decápolis, a uma daquelas cidades amaldiçoadas. Exatamente lá é que necessita da palavra de meu Pai. E começaram a subir por um caminho improvisado e perigoso. Mas antes de chegar à cidade, como era de hábito entre os israelitas, nas pedras e nas escarpas estava o cemitério abandonado. Aquela cidade, Gerasa ou Gessesa, era célebre pelo ódio. E quando ele ia atravessando entre as campas arrebentadas e os mausoléus abertos, de repente aparece um homem com aspecto agressivo, a cabeleira imensa e desnatrada, as mãos transformadas em garras, a testa larga, os dentes postos fora, o corpo trêmulo e pouco coberto de trapos, e grita: Jesus, Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós? Ele se volta na direção do estranho e, tomado de compaixão, pergunta: quem és tu? Nós, que somos muito, somos legião. Aqueles que desgraçamos este homem, que o atormentamos e que o aniquilamos. Que tens tu, que cá vieste para salvar esses desventurados? Como te atreves a vires enfrentar-nos a nós? Legião,
Eu te ordeno em nome de meu Pai. Não me expulses. Não me mandes para o Hades, para as regiões infernais, para as regiões podres das cidades. Não, pelo menos deixa-nos incorporar nas varas, nos porcos que aqui se alimentam. Não nos expulses, legião. Eu te ordeno, em nome de meu Pai, sai dele. O homem estertora, os olhos estão nas pupilas dilatadas, tomba, convulsiona numa crise epileptiforme e levanta, suado, trêmulo, os olhos coroados de lágrimas, com grandes marcas de sangue, e se ajoelha. Agora, Senhor, que queres que eu faça? Havia recuperado a lucidez depois de muitos anos da viagem na imensa patologia das obsessões. Que tu vás à cidade e que te apresentes aos doutores, para que eles te inscrevam no livro dos vivos. E o ex-padecente de loucura saiu a gritar, mas naquele momento, no interregno, os porcos que ali pastavam foram tomados de fúria e atiraram-se ao mar. Claro que os espíritos não os incorporaram, mas aquela energia deletéria, aquela força vigorosa, perturbou os suínos que se espalharam desesperadamente. E os guardadores correram para a cidade quando viram que ele foi o responsável. Nesse mesmo íntere, chegam à cidade de Gadara os guardadores de porcos. E o homem que recuperara a visão: vede-me, eu aqui estou. Foi ele. Vinham os 13 suavemente, como se fosse uma primavera depois da canícula do desespero. As pessoas ficaram assustadas. Então foi ele, aquele que curou o doente, que os prejudicou, era judeu e o fez de propósito para arruiná-los. As pessoas começaram a temer. E alguém perguntou: que quereis? Eu venho. Bem, gritou alguém, não nos interessa que voltes. Ele lamentou com os olhos: mas eu desejo, não nos interessa. E alguém gritou: criminoso, covarde, fora. Ele insistiu: mas eu vos trago, não queremos nada de ti. Sai daqui. Uma pedra voou e bateu na roupa de Simão. Irritando-se, o velho pescador disse-lhe: pede aos céus que desça um raio e fulmine esses miseráveis. As mulheres gritaram: não faça isso conosco. Nós não te queremos, somente não te queremos. Mas eu não importa, deixe-nos em paz. Ele meneou a cabeça, em compaixão, deu meia volta, desceu as escarpas, e as 3 pequenas embarcações abriram velas à suave brisa. Os gadarenos correram atrás e viram nos penhascos os porcos, agora rasgados, a carne branca, o sangue, o ruído tremendo daqueles animais
que enfurecidos morreram. E alguém perguntou a outrem: quem era ele? Não sei. Quer que ele veio falar? Não deixamos que ele dissesse. E alguém lamentou: mas nós, por que não o deixamos falar? Era tarde. Lá de cima, eles viram as 3 embarcações que deslizavam. Gadara havia trocado Jesus Cristo pelos porcos. E até hoje, no imenso mar da humanidade, nós vemos muitos gadarenos tentando ridicularizar o desconhecido, sem sequer o conhecerem, trocando pelos porcos dos instintos asselvajados, das paixões primárias. Genezaré, as barcas eram 3. O espírito Amélia Rodrigues faz uma análise literária. Eram 3 reticências de uma história que não foi terminada. E ele simplesmente abençoou Gadara e os cuidadores de porcos. Passaram-se os anos e ele se deu a si mesmo, sempre procurando os mais infelizes. Quando uma pecadora conhecida em todo o país se ajoelhou aos seus pés e disse: eu quero seguir-te. Não, Maria, eu quero primeiro que tu tomes conta dos teus filhos em meu nome. Senhor, eu sou de Magdala, tu sabes, eu não tenho filhos. O meu ventre tem sido varado vezes infinitas, mas Jeová não me concedeu a bênção da maternidade. Maria, quando eu te proponho cuidar dos teus filhos, eu não me refiro aos filhos da tua carne, mas àqueles filhos que não têm mães, aquelas mães que não têm filhos, e são todos filhos do meu coração. Eu te delego a ti cuidar deles em meu nome. Mas, Senhor, eu desejava dar a minha vida, e eu a recebo, Maria, se tu tomares conta dos teus filhos. E um dia eu te pedirei para atravessar a porta estreita, que é o umbral sublime da imortalidade. E aquela mulher detestada e cobiçada, bela e atormentada, experimentou na carne as rosas putrefatas da ranceníase, mais tarde no Vale dos Imundos, porque ela foi a primeira testemunha do seu retorno em corpo carnal. Quando todos estavam desolados porque ele se fora, e havia saudade e dúvida, mas também havia acusações. Ele nos abandonou, prometeu-nos o reino, porque Israel queria um rei que cavalgasse o jinete da impiedade e com a lança do destino ceifasse as vidas, olvidando que ninguém morre, destruísse os corpos e lhe desse o trono junto à arca da aliança para governar corpos. Israel não entendeu que ele era um rei singular,
O seu trono não era visível, era o coração das criaturas humanas. Ele reinaria não sobre oprimidos, mas sobre vidas que se libertaram dos grilhões, das paixões que entorpecem o caráter e envilecem o ser. Então estavam desenganados. E quando foram levar os ungüentos para o embalsamamento final, Pedro, Tiago, João e ela encontraram a sepultura vazia, atestando que Herodes Antipas mandara roubar o cadáver para evitar aquilo que lhe prometera voltar 3 dias. E desanimados desceram o Monte da Caveira, Gólgota, para levar a notícia de que ele desaparecera. Amanhecia, e cada amanhecer é a vitória da luz sobre as trevas. E Maria, que eu amava, com esse devotamento de filha apaixonada pelo brilho dos seus olhos e o verbo dos seus lábios e a ternura do seu coração, permaneceu, chorando, até ver um homem que atribuiu ser o jardineiro daquelas rosas silvestres, e gritou: Senhor, para onde levar o meu Senhor? E quando se volta o estranho, nimbado de sidérias claridades, ela grita: Rabone, mestre querido. Maria, não me toques, mas vai dizer aos teus irmãos, aos nossos irmãos, que eu voltei. Vai. Mas exatamente aquela mulher que foi devorada pela luxúria, sim, mas que em 2 anos transformaram o pântano em um jardim. E mesmo quando as águas eram imundas, havia lírios alvinetentes que medram na lama e lótus que engrandeciam as águas pútridas do chavascal em que ela se encontrava. Ela corre. Acabo de vê-lo, disse-lhes no cenáculo, naquele mesmo lugar da última refeição. Os companheiros estavam desolados. Acabo de vê-los. E André, que representa o intelecto vazio das criaturas humanas, biblioteca de páginas fechadas. Tu, a ti, ele te apareceu a ti, exatamente a ti. Como iremos crer? Se ele voltasse, apareceria a sua mãe. A Pedro, aí está o ciúme, a quem ele nos entregou, ou a João, a quem tanto amou, nunca a ti. Ali estava o ego da humanidade, que nunca perdoa realmente os delitos da ignorância humana. Nunca esquecem. E mesmo quando toleram, trazem sempre nos lábios do coração: eu me lembro de quando tu eras, mas aquilo que fomos não importa, importa aquilo que somos. E foi por essa razão que Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, disse: o que vale é a intenção. Ninguém sabe por que aquela mulher vendia o corpo. Não, ninguém sabe, senão aqueles que, como nós, visitamos os prostíbulos de baixa categoria, onde os filhos acompanham as mães deitadas na mesma cama, ganhando pão amargo para dar-lhes. Tem sido assim nos bordéis que visitamos. E muitas dizem-me, chorando:
mas eu não sei fazer outra coisa. O meu corpo é minha máquina de costuras. Jesus sabia e compreendia que o chamado pecado, o delito, o engano, é uma lição pedagógica que a psicologia denomina a primeira técnica pedagógica é o erro e o acerto. Ninguém acerta de prima volta, de primeira vez. Ninguém. Primeiro, o engano, a queda para postar-se de pé, o equívoco da palavra, a dislexia, para depois o aprumo, a correção da linguagem, a beleza. Esta lição deu-nos Jesus, a compaixão, a piedade para aqueles que estão equivocados. Então eu me atrevo a dizer que tenho muitos inimigos, mas que tenho lutado para não ser inimigo de ninguém. Não importa, porque nós não estamos servindo a outrem, estamos evoluindo através de outrem. O pão que damos a alguém, damos-lhe a nossa fome de amor. E quando vemos o desespero das massas, o ódio, a instigação da mentira, a desordem remunerada, Joana de Anjos me disse: não os censure, meu filho, é saudade de Jesus. Só que eles não sabem. O inconsciente tem saudade de Jesus. E como eles não estão esclarecidos, a saudade se torna revolta, ódio, agressividade. É a saudade do amor de Jesus. É este homem incomparável que neste momento em que se clausura a 22ª conferência proferida pela Federação Espírita do Paraná, que os seres angélicos que administram o nosso destino comparecem para repetirem como os mártires: Ave Cristo. Aqueles que te amamos, te saudamos e homenageamos. Jesus, meus filhos, é o zênite e o nádir das nossas especulações. Jamais tivemos tanta necessidade desse pastor querido, e jamais a humanidade apresentou tanto amor como nestes dias. O amor à natureza nas suas mais variadas expressões. Nesse amor à natureza, a tudo que em a natureza vibra e vive. Os nossos irmãos da escala zoológica, animais, os nossos inimigos, os nossos amigos e irmãos. Nunca houve tão bela e nobre consciência dos ditados de Jesus, porque nos não deixou órfãos, permitiu que as luminíferas estrelas caíssem dos céus sobre a terra na escuridão pós-Revolução Francesa, que estimularia o mundo às canções de liberdade,
pelas Américas, arrebentando os grilhões do colonialismo que a humanidade, de alguma forma, ainda impõe na sociedade carente. Em tempo algum, Jesus foi tão exaltado, tão combatido, e isso nos merece reflexão. Exultemos e não temamos. A morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Vós, que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saiais de onde fostes colocados numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que unem. Hoje, quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis que vos encontrarais a sós. Os céus enviam os seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. Tende cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Ide
como Jesus disse aos 500 da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo de abnegação. As forças vivas do universo estão conosco, num doce intercâmbio convosco. Ide e amai, em nome dos espíritos espíritas, nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor humílimo e paternal Bezerra. E assim, tivemos a palestra com Divaldo Pereira Franco, com o título Jesus, quem foi esse homem? Irmãos e irmãs, nesta oração final, vamos fazendo essa prece para que possamos levar os ensinamentos de Jesus ao nosso irmão, ao nosso próximo. Te pedimos que olhe pelos profissionais de saúde que estão na briga contra esse vírus, que esse vírus acabe virando um vírus de aprendizado para nós, que possamos sair dessa situação muito melhores do que quando aqui chegamos, e que possamos aprender com tudo isso. Agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus por estarmos trabalhando na seara do Senhor, agradecemos ao nosso amigo Jesus por nos dar a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E fazemos uma prece, não só por aqueles que estão acamados, adoentados, mas também por aqueles que já partiram, pelos desencarnados, que voltaram para o lar espiritual, e por aqueles que ficaram, onde a saudade lá no coração ainda é algo, é uma ferida que não cicatriza. Mas nós estamos cada dia mais aprendendo que somos espíritos imortais e o que fica aqui são coisas materiais, inclusive o nosso corpo. Que possamos, na hora da partida, levarmos a nossa mala cheia de boas ações, cheia de bondade, de caridade, cheia de abraços ao próximo, cheios de amor, de fé e de esperança. Encerrando esse trabalho, eu deixo uma pergunta. Se partíssemos hoje, nesse instante, como é que está a nossa mala de viagem para o mundo espiritual? O que temos colocado nela? A todos uma boa noite e obrigado. Obrigado, meu Pai. Obrigado aos meus irmãos, à equipe espiritual, ao mentor da casa. Obrigado,
Bezerra de Menezes e a família espírita, aos amigos que acompanharam esta mensagem, que possamos praticar o que Jesus nos deixou tão explícito. E mais uma vez, eu deixo a pergunta: se partíssemos agora, como é que está a nossa mala de viagem para o mundo espiritual? Estamos carregando o que nela? O que já colocamos nela? Boa noite.